Boa tarde a todos e a todas, meus queridos conterrâneos de Hortolândia. É sempre uma alegria poder estar entrando em contato com vocês nessa tarde do dia 29 de maio de 2020, numa sexta-feira. Estamos aqui por uma live muito especial. Vamos trazer a vocês informações muito especiais e que vão nortear os nossos próximos 15 dias. De acordo com regulamentações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, da Vigilância Epidemiológica de Hortolândia, nós vamos aqui passar alguns relatórios e alguns decretos que vamos tomar no dia de amanhã. Hoje estamos anunciando que chegamos já aproximadamente a 75 dias dessa quarentena, onde cada um de nós tomou consciência da sua responsabilidade como cidadão em defesa da vida. O que nós vamos falar hoje é de uma retomada consciente das nossas atividades, de algumas das nossas atividades. Essa decisão de retomada consciente, estou falando as palavras que o próprio governador usou no decreto que acabou de emitir no dia de hoje, o decreto que vale para o estado de São Paulo. Esse decreto que foi baseado em conversas, em diálogos com todos os prefeitos do estado de São Paulo, onde a região metropolitana fez videoconferência com o governo do estado, onde nós discutimos a atual situação que nós estamos hoje, as condições sanitárias de cada município e principalmente respeitando as decisões técnico-científicas e baseadas em padrões, em protocolos sanitários. Essas decisões que vamos anunciar e que faremos o decreto que será publicado amanhã valendo para todo o município de Hortolândia, são as novidades que passaremos para vocês na live de hoje. Então eu gostaria que todos nós tivéssemos uma participação bastante efetiva. Estamos aqui, eu queria agradecer a presença aqui junto conosco na live do Adriano do Portal Hortolândia. Queria assim dizer que esse momento de retomada responsável e consciente é um momento assim. Até agora, o poder público simplesmente fazia os decretos e pedia naturalmente a consciência de todos. Agora, esse momento desse decreto que estamos fazendo juntamente com o decreto do governador é de uma responsabilidade, meus amigos, de cada um de nós. A responsabilidade passa porque essa segunda fase do que está incluído a região metropolitana de Campinas e naturalmente Hortolândia é uma segunda fase que vai exigir que os parâmetros sejam seguidos com muita restrição e com muito respeito de todos. Nós temos que se tornar agora uma cidade só. Não pode mais ter gente falando ao contrário, eu puxo para lá, eu puxo para cá. Todos nós temos que ter um sentido só. Porque agora, essa fase, nós seremos vigiados a cada semana. Não é mais a cada 21 dias, como eram os decretos anteriores. Agora seremos semanalmente vigiados. E quem vai ser o nosso vigia? Não será mais uma pessoa. Não serão mais os fiscais, os guardas municipais. A partir de agora, o vigia são aquelas números de UTI, de vagas de UTI que nós teremos, as vagas de enfermaria que nós teremos, o número de confirmados da doença, que se tiver ampliando esse número de confirmados e diminuírem o teto que nós temos de 80% dos leitos de UTI, se nós passarmos desse limite, pode até voltar para a fase anterior. E alguns municípios da Grande São Paulo que não entraram nessa fase 2, estão ainda na quarentena original, poderão até entrar no blackout. E nós também corremos o risco, se acaso o número de leitos nossos ultrapassar aqueles parâmetros que são aqueles protocolos que a medicina orienta, nós podemos até regredir. Por isso eu estou muito confiante que nós temos as melhores pessoas
estão conosco aqui. Porque nós chegamos até aqui, não foi por ação de decreto, mas foi pela consciência de cada um. Foi uma ação de todos nós agimos. E nós focamos, os 240 mil habitantes de Hortolândia, nós focamos em salvar vidas. Nós passamos por tudo de tudo. E às vezes, gente, até é bom dizer que tinha gente que estava semeando discórdia, semeando, tentando sabotar muitas vezes as ações, tentando menosprezar as atitudes que tinham que ser obedecidas corretamente, fazendo às vezes até carreatas e outras coisas que não combinam com a democracia, porque democracia não é vale tudo para todos. E liberdade da democracia significa que nós somos uma sociedade. Cada um precisa de respeitar o outro. Por isso, agora mais do que nunca, não pode haver pessoas que vão semear discórdia e tentar plantar situações de maior ou menor imposição de acordo com o bel prazer de cada um. Nós vamos continuar seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do governo do estado e da vigilância sanitária do município de Hortolândia. Essas são as nossas orientações. Aqui não se trata de pessoas, se trata de decisões que devem ser seguidas com respeito por todos. Mas, depois que eu assisti o que aconteceu nesses últimos tempos, mesmo tendo todo esse esforço do contra, e a nossa comunidade ter aguentado e resistido, eu sei o quanto sofreu o comércio, eu sei o quanto sofreram as pessoas, todos nós sabemos o sofrimento que foi, as perdas de emprego, todos nós sabemos, mas assim mesmo, as pessoas assumiram o compromisso e resistiram. Então eu quero aqui em primeiro lugar parabenizar o comércio da nossa cidade pelo esforço que fizeram. E não foi um, não foi dois, foi centenas, foi milhares que fizeram o esforço que fizeram, passando por cima de tudo. Não fizeram, às vezes, coisas escondidas, que poderiam fazer coisas escondidas, mas não fizeram. Preferiram sofrer calados para resistir a esse momento. É a vocês que nós devemos esse momento agora. Quero agradecer aos líderes religiosos. Olha, em Hortolândia, se tem uma coisa que nós temos de valor aqui, são as igrejas. E temos as centenas, aos milhares de igrejas. E todas elas, de todas as denominações, católicos, evangélicos, religiões de matrizes africanas, todos foram unânimes em respeitar as decisões que nós tomamos aqui. Por isso, a vocês, nós chegamos nesse momento. E não posso deixar de agradecer aos vereadores que apoiaram as decisões do governo, que não usaram da politicagem. Porque é muito fácil, às vezes, promover separação, discórdia. Mas nós temos um grupo de vereadores que foram fiéis. Não só na hora das alegrias, mas nas horas das dificuldades. E nessas horas, especialmente, eu quero agradecer a vocês, a cada um de vocês, porque às vezes na hora de inaugurar uma obra, é tão bom a gente dizer, olha, eu ajudei a fazer essa obra. Mas na hora de assumir um compromisso, eu quero agradecer a vocês, vereadores, que deram sustentação para todas as decisões que nós tomamos no município de Hortolândia. Pagaram o preço que tinham que pagar. E nós não olhamos para a política, nós não olhamos para interesse particular, nós fizemos aquilo que a ciência nos obrigava a fazer. E seguimos as orientações que tínhamos por respeito de fazer. Chegamos hoje ao número de 145 contaminados. Numa cidade de 240 mil habitantes, ter conseguido segurar nesse número, gente, é só uma população muito consciente. Só gente muito séria. Hoje nós temos 15 pessoas em leitos de UTI. Não estão no município, porque as nossas 10 leitos de UTI que entregamos na semana passada ainda estão à disposição do Estado, mas não foi ocupado por nenhum paciente ainda. Mas os 10 leitos estão lá à disposição do Estado como colaboração do cidadão de Hortolândia às vidas da nossa região e do nosso estado de São Paulo. Essa
Esse tempo que nós conseguimos reduzir essa curva, esse pico da pandemia, conseguimos fazer o quê? Criar uma infraestrutura de saúde que agora possibilita a gente fazer algumas aberturas, alguma recuperação que vai ser de muita consciência, mas já vamos dar alguns passos, né, no sentido da recuperação. Então, se nós temos hoje unidade respiratória, se nós temos hoje UTI, se conseguimos distribuir milhares de cesta básica, acredito que nós já distribuímos na cidade mais de 80 mil entre kits de alimentação escolar, como de cesta básica, atingimos quase 80 mil entregas, 10 mil delas entregas pelo governo do estado, algumas doadas por cidadãos conscientes do município e outras feitas com recurso municipal. A todos vocês que fizeram essa pandemia, é a vocês que eu agradeço por vocês terem feito esse esforço que deu condição da prefeitura conseguir arrumar recurso e fazer esses investimentos para salvar vidas e garantir que as pessoas que não puderam trabalhar pudessem ter alimentação dentro de casa. Meus amigos, eu queria até explicar, inclusive, algumas vezes as pessoas falam assim, mas por que a prefeitura está seguindo as decisões do governo do estado? Gente, primeiro, que existe hierarquia. E o maior ganho da democracia é a gente respeitar hierarquias. E tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz assim, que o município pode fazer até mais impedimentos ao decreto do estado, mas não pode fazer menos. O município não pode abrir mais do que o decreto do estado. Mesma coisa o estado, um decreto federal, o decreto estadual não pode abrir mais. Então, primeiro existe essa regra. Agora, o segundo ponto que eu acho que você já deve estar sabendo, porque nós seguimos a decisão do estado, é simplesmente pelo seguinte, essa doença que a gente chama de coronavírus, ela tem uma sigla que fala SRAG, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa síndrome, ela afeta especialmente o pulmão. Depois o doutor Rodrigo vai até entrar aqui e vai explicar melhor. Mas essa epidemia, ela atinge basicamente o pulmão. Precisa de ter respirador e, naturalmente, a pessoa precisa de UTI. Se dependesse apenas, se fosse uma síndrome que dependesse apenas das unidades básicas, isso é responsabilidade do município. UTI é responsabilidade do estado, tanto que as nossas 10 já tá acoplada à CROSS, que é a Central de Referência Regional de Oferta de Serviço de Saúde, CROSS. É ela que gerencia todos os casos de UTI com unanimidade, equanimidade. Ela vai regular as pessoas de acordo com a necessidade clínica das pessoas. Então, essas UTIs são responsabilidade do estado. Agora, como que eu não vou seguir uma decisão estadual se quem define se tem UTI ou não tem UTI é o estado? A gente não tem outra opção, porque quem define as UTIs é o governo do estado e ele deve dizer quando eu preciso de fechar e quando eu preciso de abrir, porque essa conta matemática de número de leitos é feita por uma gerência regional e do estado que controla o número de UTIs. Então o município fica dependente das UTIs. Por isso, as medidas que tomamos de restrição precisam de ser vinculadas a essa decisão estadual. Então, por isso tudo, meus amigos, eu queria até chamar o doutor Rodrigo. Rodrigo, por favor, chega aqui. Rodrigo, os nossos amigos aqui das rádios, nosso jornalista aqui estava falando que o doutor Rodrigo é o Mandetta de Hortolândia. E eu vou até confirmar o Rodrigo Mandetta de Hortolândia. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta para você assim. Que você falasse, faz uma apresentação meio técnica assim, por que nós conseguimos chegar na fase 2 que nós estamos entrando agora? Por que nós conseguimos, doutor? Boa tarde a todos. Nós fomos classificados na região de Campinas, que é a Direção Regional de Saúde número 7, como fase 2. O que é a fase 2? É uma ocupação de número de leitos de UTI. Esse é o principal índice
que mexe na fase, prefeito, que a região pode ser classificada. E dentre a ocupação que nós estamos tendo na região, hoje, por exemplo, estamos com 65,2% dos leitos de UTI regionalmente ocupados. Baseado nisso, nós podemos mudar de fase, ou passamos a uma fase com maior relaxamento, mantendo, lógico, sempre restrições, ou retrocedemos e voltamos para maiores restrições. O que permitiu até a nossa região de Campinas conseguir ficar na fase 2 foi a abertura dos nossos 10 leitos de UTI no Hospital Mário Covas, como o senhor falou que nós fizemos na semana passada. Esses 10 leitos aumentaram o número de leitos da região e fizeram diminuir a porcentagem de leitos ocupados. Então, assim, a cidade de Hortolândia conseguiu dar um auxílio regional enorme, né? A gente estava tensionado, temos leitos em Campinas, algumas cidades da região americana, mas tem muitas cidades como Hortolândia também que não tinham leitos e tinham que usar os outros leitos. Então, a nossa contribuição foi esses 10 leitos aí que ajudaram muito nessa avaliação para que a região pudesse chegar à fase 2. Agora tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque essa avaliação, como o senhor já falou, ela é feita semanalmente. Ou seja, toda semana nós avaliamos quantos leitos estão ocupados, e em cima disso, né, a região pode passar uma fase mais relaxada ou retroceder, como o senhor já falou. Então a gente depende muito da população seguir as regras, seguir as orientações de higiene, manter o uso de máscara, como tem feito até agora, para que nós possamos continuar cada vez mais avançando, combatendo a doença e diminuindo as restrições para todas as atividades. Uma das coisas que nós temos que frisar é que a Prefeitura de Hortolândia, né, comandada pelo prefeito, fez todas as suas ações e fez toda a sua parte, né? Dentro da saúde, por exemplo, nós criamos os 10 leitos de UTI, que foi a semana passada. Antes disso, abrimos a unidade respiratória, que foi uma unidade criada, né, onde era a UPA Nova Hortolândia, o UBS Dom Bruno, foi criada para acomodar os casos, colocamos respiradores, equipes treinadas, então propiciamos um local para que as pessoas pudessem ser atendidas. E a semana passada somamos a isso os leitos do Mário Covas, de UTI do Mário Covas. E como o prefeito já havia colocado, a gente sabe que isso não acaba agora, né? Temos até a possibilidade de ampliar em mais 10 leitos de UTI, UTI Covid, esses na unidade respiratória, desde que com uma parceria com o Estado fornecendo equipamentos. Porque como o prefeito falou, precisamos de respiradores, monitores cardíacos. O leito de UTI não é só uma cama, ele precisa de um equipamento e é um investimento muito caro que nós conseguimos fazer aqui nesse momento. Uma das coisas que até estão comentando aí é que nós fizemos esses leitos de UTI para usar só na pandemia. Isso não é verdade. Os equipamentos que estão no Mário Covas são nossos, foram comprados pela prefeitura, eles vão continuar aí e nós vamos manter esses 10 leitos para atender as outras patologias. Nesse momento, coronavírus, as UTIs estão focadas nisso, todas as UTIs, e a nossa está guardada para isso, até para a hora que a gente tiver um caso. Agora, como a gente tem a UTI funcionando, temos como deixar o nosso município aqui ou algum que precise a nível regional. Uma outra coisa, prefeito, como o senhor pediu para a gente não parar, porque a pandemia não vai acabar, nos próximos dias nós estamos preparando um túnel, que é um túnel de descontaminação, é um túnel inflável que as pessoas vão poder passar e vão ser descontaminadas, suas roupas, suas bolsas, eles vão ficar nas unidades, nas UPAs, nas 3 UPAs, no caso uma das UPAs virou unidade respiratória, né? Então nós vamos permitir que as pessoas entrem na unidade já descontaminadas. E estamos discutindo também critérios técnicos para começar a fazer testes em mais pessoas, o teste do coronavírus. Esse teste tem que ter um critério para não ser feito de maneira inadequada e a pessoa achar que não tem a doença e pode estar começando. Então a gente tem que discutir bem como ser feito esse teste. Mas o mais importante é assim, dentro da saúde, para nós conseguirmos manter o número de leitos ocupados da maneira como está hoje, manter o número de casos abaixo, né? Como o senhor falou, tínhamos 145 casos no município. Foi muito difícil a população segurar isso.
Para a gente conseguir manter isso, a população tem que continuar seguindo os critérios que nós já estabelecemos. A máscara, o álcool gel, o cuidado nas relações, não visitar as pessoas sem necessidade. A guerra não acabou, tá? Nós entramos numa fase que ganhamos algumas batalhas, mas isso tudo pode voltar para trás se as pessoas não nos ajudarem. Acho que é isso, prefeito. Rodrigo, muito obrigado. Você falou bem a respeito das UTIs. Eu queria até lembrar que as UTIs foram antecipadas, elas já estavam programadas para a reforma do hospital. O que nós fizemos agora com a pandemia é que as UTIs iriam ser feitas num outro momento. Nós antecipamos a execução dela para atender um momento de calamidade como esse, atendendo a necessidade que o Estado tem. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Eu queria chamar a Monique, porque eu queria que a Monique, que é secretária de Desenvolvimento Econômico, Monique, boa tarde a você, muito obrigada por você ter vindo. O Rodrigo eu chamei de Mandetta, você vou chamar de Dama de Preto, você está toda chique aí, tá bonita aí para dar uma aura de beleza no nosso evento. Eu com o Rodrigo não ajudamos muito, mas você está ajudando bastante. Então, Monique, eu queria que você fizesse o seguinte, nós estamos preparando o decreto que vai sair amanhã, eu queria que você resumisse em poucas palavras qual é o teor desse decreto, o que pode abrir, o que não pode, de acordo com o decreto estadual e as nuances do nosso decreto municipal. Perfeito, prefeito. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito, boa tarde a todos os veículos de comunicação que estão aqui conosco. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estava acompanhando aqui a live, vi muitas pessoas ansiosas para saber o que nós vamos colocar de regras e como vai ser a reabertura, e pouco estavam se atentando até mesmo à fala do Dr. Rodrigo, prefeito. Eu gostaria de chamar a atenção nesse momento para o seguinte: a reabertura é um passo muito importante para a nossa cidade e para o nosso comércio. Se todos nós não entendermos qual é o nosso papel na manutenção dessa reabertura, infelizmente nós andaremos para trás nela. Então, é missão de todos nós como população, como comércio, como região, garantir que essa reabertura ela continue, que ela não volte para trás, porque ela tem prejudicado, o isolamento social inegavelmente tem prejudicado o setor comercial da cidade, principalmente o setor de serviços, e a própria população. Então, se a gente já conseguiu esse ganho, com todo esse esforço que a prefeitura fez de aumentar a infraestrutura de saúde e a população respeitando o isolamento, agora a gente tomar uma atitude que coloque todo mundo em risco, então todo mundo sair de casa, não usar máscara, não respeitar as regras, a gente vai ter que voltar para trás. Então, antes de falar das coisas boas, prefeito, me senti na obrigação aqui de fazer esse alerta para todos. Também gostaria de dizer que desde o começo desse processo, 80 dias atrás, o prefeito nos passou a missão na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de dialogar com os setores da cidade, setores econômicos por segmento, para que nós ouvíssemos e entendêssemos os problemas profundamente de cada um deles. Nós fizemos isso de forma segmentada. Hoje, no dia a dia, a gente dialoga com mais ou menos 400 empresários, pelo WhatsApp ou presencialmente nas vistorias do desenvolvimento econômico, e é assim que nós ouvimos as sugestões e as críticas também. Então, a partir do dia 1º de junho, a gente tem essa reabertura. Os setores mais afetados com o isolamento, eles não entram nessa fase, que são as academias, os salões de beleza, o pessoal também estava perguntando de feiras, também não entram nessa fase. Então, o recado que eu vou dar aqui é para o comércio de rua, os shopping centers, as concessionárias de veículos e escritórios administrativos de diversas atividades instaladas no município de Hortolândia, além dos essenciais que permanecem abertos, como a gente vinha fazendo. Então, repetindo, só para todo mundo anotar, ficar na mesma página que a gente, dia 1º de junho, nós vamos autorizar a reabertura de comércio de rua, então, esse comércio de rua que vocês estão acostumados a ver, shopping centers, concessionários de veículos e escritórios administrativos, de qualquer natureza. É um escritório administrativo. Como que essa reabertura acontece? Algumas atividades, elas são regulamentadas pelo Estado, como os shopping centers,
e algumas atividades o município tem autonomia, liberdade para regulamentar. E foi esse diálogo que nós fizemos com o setor comercial para entender de que forma nós garantiríamos a segurança da população consumindo e também dos comerciantes, só que sem onerar os estabelecimentos comerciais com muita infraestrutura essa. Então nós procuramos ser criativos porque está todo mundo muito fragilizado economicamente. Então, nas nossas normativas, que vão ser publicadas amanhã e começam a valer na segunda-feira, eu vou começar a detalhar aqui as medidas. A primeira delas é referente ao horário de funcionamento. Nós temos uma recomendação do Estado de que nós deveríamos seguir um horário de 4 horas. O prefeito tomou a decisão de colocar esse horário de 6 horas contínuas de atividade econômica no comércio de rua, tá? Porque é onde a gente tem autonomia para regulamentar. Então, o comércio de rua e as concessionárias e os escritórios, esse atendimento presencial, ele vai das 10 horas da manhã até as 16 horas da tarde, ok? Os shopping centers, pelo Estado, pelo decreto estadual, eles só podem operar durante o período de 4 horas contínuas. Essas 4 horas, nós vamos prever no decreto que os shopping centers da cidade decidam quais são os intervalos que eles vão usar de 4 horas. Então, se o Open Shopping quiser abrir de manhã, o Shopping Hortolândia na parte da tarde, vai ficar na autonomia de cada shopping, mas eles vão precisar comunicar à prefeitura para a gente poder alinhar com as equipes de fiscalização. Nas atividades essenciais, os restaurantes que já estavam operando no sistema drive-thru, eles continuam com o sistema drive-thru estendido até as 23 horas. Os postos de combustível, eles passam a operar a partir de segunda-feira, das 7 às 22 horas. E os supermercados também das 7 às 22 horas, seguindo todas as restrições e recomendações que nós já havíamos fazendo para todos eles. O que a prefeitura vai começar a fazer para ajudar na comunicação com a população? Os nossos fiscais e nossos agentes de orientação do desenvolvimento econômico, a partir de semana que vem, na visita aos estabelecimentos, também distribuirão cartazes com as orientações das medidas sanitárias para auxiliar todo o setor comercial, para não ficar precisando correr atrás de imprimir coisa. A gente mesmo vai providenciar essa comunicação, ok? Vou passar agora para as medidas sanitárias, prefeito, que deverão ser adotadas por todos os estabelecimentos. A gente está falando aqui que a partir de segunda-feira vocês vão voltar a abrir as portas. E não só abrir as portas, mas vocês vão começar a receber clientes dentro das lojas. Essa é uma mudança muito significativa nesse momento de pandemia. Não só porque isso atrai mais pessoas para o comércio de vocês, mas também porque isso cria mais responsabilidade para o cliente e para o comerciante. Então, nós colocamos, além das recomendações de conduta sanitária, então, o que você precisa fazer para evitar a contaminação dentro do seu comércio, que é o uso do álcool gel, o uso da máscara de tecido, distanciamento, tudo mais, a gente tomou algumas medidas. Primeira delas, lotação máxima do estabelecimento. Quantas pessoas eu posso receber? Bom, nós criamos 4 faixas de lotação máxima. Então, até 150 metros quadrados, você pode receber 2 pessoas ao mesmo tempo. Os demais aguardam lá fora com a devida orientação da fila, tá bom? Se você tem até 300 metros quadrados, você pode receber 4 pessoas. Se você tem até 500 metros quadrados, você pode receber 6 pessoas. E acima de 500 metros quadrados, você pode receber até 10 pessoas. Essas regras se aplicam a todos os estabelecimentos comércios de rua, tá? As regras de supermercado, as outras regras que a gente colocou de lotação máxima para oficinas, bicicletarias e lojas de material de construção, elas continuam como elas já estavam sendo feitas, não muda, ok? Outras medidas que nós vamos implementar, que vocês vão precisar se adequar. Dentro da loja,
o que nos preocupa muito é a contaminação entre cliente e funcionário. Primeiro, porque a população pode ficar doente. Segundo, que você mesmo, comerciante, pode sair de operação porque seus colaboradores estarão doentes num curto prazo se você não tomar cuidado. Então, nós recomendamos que todos os estabelecimentos, recomendamos não, nós vamos colocar no decreto a obrigatoriedade de instalar barreiras entre o funcionário e o cliente. O que são essas barreiras? Aquela proteção de acrílico que muitas pessoas já colocaram no balcão. Em diálogo com o setor comercial, foi nos apontado que essa estrutura seria muito cara para muitos deles, somente pela fragilidade que eles estão no momento. Então, o que nós vamos exigir? Que exista uma barreira sólida e transparente entre funcionário e cliente. Isso pode ser a placa acrílica, ou ela pode ser até mesmo aquele escudo facial, que é transparente, que já tem um material de acetato, acrílico ou plástico comum e que protege a transmissão de gotículas muito próximo de 100%. Lembrando que a máscara de tecido não tem proteção de 100% no contágio e por isso nós não recomendamos ela no uso dos seus funcionários. Fora que o uso do escudo facial, ele pode transitar pela loja, higienizar diversas vezes e ele estará protegido. Além disso, é recorrente, acontece muito do vírus entrar nas lojas porque entrou pelo calçado das pessoas. Então essa é outra medida que nós estamos exigindo dos estabelecimentos, que eles coloquem algum dispositivo ou até mesmo espirrem a água sanitária no calçado do cliente antes dele entrar. Então você pode ter um tapete e sanitizante, ou você pode instalar até mesmo um pouquinho de água sanitária, a pessoa pisar depois limpar o pé, ou espirrar com spray, fica a seu critério. Você só precisa fazer a higienização desses calçados, tá? Além disso, os clientes deverão estar com as máscaras deles na entrada da loja. Não recomendamos que vocês atendam ninguém sem máscara. Se a fiscalização identificar um cliente sem máscara dentro da loja, você poderá ser multado. E, além disso, o que é pior, você está colocando em risco muitas pessoas. Manter fora de operação, isso é muito importante para o setor de vestuário e cosméticos. Manter fora de operação os provadores, não pode provar roupa na loja, não pode provar produto na loja, não pode consumir nada dentro da loja. Então, tirem das lojas ou isolem os provadores e aqueles testadores de produtos, tá? Aqueles que o cliente manipula. Assim como as cestinhas, sacolas de tecido, que são muito comuns em lojas de departamento, que as pessoas usam para pegar peças e depois passar no caixa, elas são muito difíceis de serem descontaminadas. Então, a gente está recomendando e colocando em decreto que vocês não coloquem à disposição dos clientes. Recomendem que eles usem as próprias sacolas ou levem algum outro objeto que possa ser substituído ou carreguem nas mãos, depois levem para casa. Além disso, deixa eu ver só se eu esqueci alguma coisa. Eu acredito que boa parte você já falou e vai estar escrito no decreto. Isso tudo vai estar publicado. Vai estar publicado. Procurem no portal da prefeitura, sempre lembrando, gente, pelo seguinte: nós, Monita, não teremos fiscalização para acompanhar tudo isso. Não vai dar conta. A nossa fiscalização é para aqueles que tentam sabotar uma decisão. Mas o cidadão comum não precisa de fiscalização. Estou imaginando aqui, eu com a minha filha de 12 anos. Eu peço as coisas para ela e estou sempre lá olhando se ela está fazendo. Mas aqui na nossa cidade não tem criança. Todo mundo tem responsabilidade. E o nosso parâmetro vai ser o número de infectados. Se o número de infectados aumentar, não vai depender da vontade do prefeito, não vai depender de qualquer outra coisa, vai voltar atrás. Então nós não queremos voltar atrás. Nós queremos daqui a 15 dias entrar para a fase 3 e mais gente abrir. Eu estou louco para ver o pessoal de salão de beleza se abrir, o pessoal das academias. Gente, o pessoal da academia está fechando a academia na cidade. Muitos trabalhadores perdendo serviço. Empresas que investiram milhões estão perdendo tudo.
porque não consegue abrir. Nós precisamos de ser conscientes para que esses outros que estão prejudicados agora possam ter os seus comércios abertos, atendendo a nossa população que está precisando de ter um. Agora depende de cada um de nós. Nós não vamos ter. Olha, eu vou fazer até questão, pedir para o pessoal deixar a responsabilidade para cada um. Ninguém é criança para ficar tendo que ter vigia lá em volta. Você precisa ser responsável, porque é você que vai ser contaminado. Se você, dono do comércio, se você que é o comerciante, não tomar os cuidados, não levar a sério, que às vezes a gente fica até cansado de ficar usando máscara, parece que é tão pesado. Faça isso, em defesa da sua vida. Só lembra uma coisa, tem um engenheiro que trabalha aqui em Hortolândia para o governo do estado. Ele e o irmão dele são gêmeos e fizeram uma festa de aniversário. Na festa de aniversário, o irmão estava contaminado. Estava o pai dele, vó, família, todo mundo está em quarentena, separado, e vão pedir para Deus que não tenham contaminado. Às vezes uma coisa, brincadeira simples, um negócio de família, se tiver uma pessoa contaminada, vai passar para todos. E ninguém quer levar essa doença para sua casa. Um dia que nós somos contaminados, mas vai ter a vacina e nós vamos estar preparados para recebê-la, nós vamos ter UTI para te acolher. Então, nesse momento, vai dar tudo certo. Monique, obrigado pela competência que você sempre foi. Obrigado por você ter atendido. Você estava dizendo, você atende, conversa com mais de 400 pessoas entre o WhatsApp. Muito obrigado. É isso que nós precisamos, porque nós podemos dar até as linhas gerais, mas é o nosso comércio que precisa tomar a decisão conjunta. Inclusive essa do escudo foi sugestão que veio próprio, porque a decisão era montar um acrílico na frente da loja, mas custa muito caro. Então, se você colocar o escudo, vai proteger o seu funcionário, vai proteger a sua equipe. Coloca esse escudo, vamos atender as pessoas para a gente fazer as coisas de maneira correta, até passar, gente, porque vai passar daqui, se Deus quiser, daqui a algum tempo nós vamos precisar mais disso, pelo menos não de tantas coisas, mas de pelo menos algumas coisas menos, para a gente ter uma vida quase normal, no novo normal, mas numa vida mais com oportunidade para todos. Monique, obrigado. Eu já estou indo para os finalmente, tenho a impressão que o tempo já está quase esgotado. Eu quero dizer, faltou uma coisa da gente falar ainda. Primeiro, que é uma coisa importantíssima, que eu quero falar para as pessoas que têm fé na nossa cidade. As pessoas que ficaram privadas de ter um encontro com as outras pessoas da igreja para fazer o seu louvor, para pedir a Deus pela nossa cidade nesse momento que a gente se sentiu com bastante dificuldade para impedir o uso dos templos e das nossas igrejas. A partir de hoje também está valendo, a partir de segunda-feira, dia 1º, as igrejas poderão abrir os seus templos para cultos e missas. E para o pessoal da região afrodescendente também pode fazer os seus encontros. Respeitando o seguinte critério, 30% do espaço ocupado. Não é para entrar todo mundo lá dentro e fazer aquele monte de gente lá dentro. Guardar espaço de 2 metros de cada uma pessoa. Ter, naturalmente, idosos não podem ir a cultos. Mulheres grávidas não podem ir. Crianças, evitem levar crianças, embora a criança tenha mais resistência ao vírus, mas ela vai levar a contaminação, ela contata mais as pessoas, então é melhor a criança ficar em casa ainda. Pessoas que têm algum tipo de doença, como, por exemplo, diabetes, não pode ir ainda a esses cultos e nem às missas. Então, isso que eu estou passando para vocês, já estão, todos os pastores da cidade já estão sabendo, porque a decisão veio em conjunto. Nós não estamos tomando essa decisão sozinhos. Inclusive, alguns deles falaram, olha, agora eu não vou abrir ainda. Hoje eu escutei um dos pastores falando, olha, eu não vou abrir a minha igreja ainda, é uma igreja grande de Hortolândia. Muito grande, não vou abrir ainda. Outros falaram, olha, eu não vou usar os 30%, eu quero ver se eu começo com 10%, 20%. Vou multiplicar o número de cultos, mas não vou usar. Mesmas coisas os padres falaram, vamos tomar muito cuidado, vamos consultar o bispo da diocese para ver se fazemos uma coisa em retidão com todos. Gente, não vamos ter pressa, porque principalmente, quem não tem espiritualidade para falar com Deus dentro do coração, não terá espiritualidade para compartilhar com outros dentro de uma igreja.
Por isso, é hora ainda da gente ter reservado, usar o nosso tempo de falar com Deus muito na intimidade, mas a partir de segunda-feira, dia 1º, também as igrejas podem abrir com até 30%. Não se esqueça de botar um tapetinho na entrada com álcool gel, com água sanitária, e botar a pessoa com álcool gel para lavar a mão das pessoas. Pessoas que ocupam um local na igreja não vai ficar andando, não pode ter abraço e beijo. É só na distância, no abraço virtual e no carinho que a gente percebe no olhar. Por isso, eu quero agradecer muito a cada um especialmente, porque esse momento é do indivíduo. Agora, a responsabilidade se tornou para cada um de nós. É hora de cada um levar a sua responsabilidade. Eu quero novamente refazer os meus agradecimentos a todo o comércio da cidade de Hortolândia, a todas as igrejas que observaram com muita fidelidade todo esse projeto até agora, foram respeitosos, não tentaram burlar, não fizeram nenhuma chantagem e usaram de todo o respeito com as decisões que não são de uma prefeitura, mas é do Brasil e é do mundo. Por isso, esse momento de conquista só vai trazer para nós responsabilidade. Pelo amor de Deus, eu peço a vocês, não tentem burlar regras, obedeçam, sigam essas normas, que é para defesa sua, não é para fazer mais nada além disso que está sendo permitido. Por favor, vamos ter que fazer isso, porque se não fizermos isso, com a mesma verdade que eu estou falando para vocês agora, podemos abrir um pouco, daqui a pouco eu volto e digo, não pode abrir mais nada.